Toda glória ao Pai, toda glória ao Filho, toda glória ao Espírito Santo. O perdão. O perdão traz cura para a sua vida. O perdão traz um clima festivo no céu. O perdão faz a festividade do céu invadir o seu lar. O perdão do céu em Cristo Jesus traz a festividade no seu coração. Uma vez eu li um livro que tinha esse título: A Igreja Comunidade do Perdão e da Festa. E só é comunidade da alegria, comunidade da festa, porque é a comunidade do perdão. Enquanto não houver perdão na sua vida, não há festividade no seu coração. Enquanto não houver perdão na sua família, não haverá festividade na sua família. Enquanto não houver perdão, não haverá festa no céu. Você imagina o que foi quando Cristo morreu, ressuscitou e trouxe perdão à humanidade caída. Você imagina a festividade. A vinda de Jesus foi tão tremenda e tão maravilhosa que os anjos cantaram: alegria que será para todo o povo. Do que é que eles estavam falando? Eles estavam falando de perdão. Uma vez os discípulos estavam dançando de alegria porque eles saíram e eles expulsavam demônios, eles oravam, os enfermos eram curados e eles estavam vibrando. Jesus também dançou com eles, mas disse uma coisa: alegrai-vos muito mais, não porque os demônios submetem, não porque os enfermos são curados, não. Louvem e se alegrem muito mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe o que ele está dizendo? Vocês foram perdoados. Alegrai-vos porque vocês têm o nome no livro da vida, porque vocês são perdoados. Deixe-me dizer algo a você. O céu não é o lugar daqueles que são perfeitos. Mas uma coisa eu tenho que afirmar: o céu será o lugar dos perdoados. Só estará no céu os que receberam o perdão. Por isso que o perdão é a marca da eternidade. O perdão é a marca da cura. Eu fiquei pensando nesse tema porque quando eu abro a Bíblia, Jesus está orando, pedindo para nós, e depois diz assim: mas vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos. É interessante que nessa parte, eu disse já no começo da exposição, né, deste mês, que uma primeira parte fala, Jesus começa com o céu, começa com o Pai, começa com a santidade do Pai, começa com o reino do Pai, começa com a vontade do Pai. Por isso ele traz a glória do Pai. Depois ele pega esta oração e começa a entrar do nosso lado. E a semana passada vocês ouviram falar sobre o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O nosso hoje é o nosso hoje de Deus. E aí, de repente, Jesus liga este fato de que ele vem ao nosso encontro nas nossas necessidades materiais. E aí ele começa a trabalhar a nossa necessidade de cura na alma, da cura psíquica, da cura espiritual.
e ele começa a trabalhar o nosso problema de relacionamentos. Ele sabe que nós precisamos de festa no nosso coração, porque se tem que ter o reino, você tem que ter a vontade do Pai, tem que ter também o jeito do Pai. E perdão é o jeito do Pai. O Pai é um Pai que perdoa. O Filho é um Filho que perdoa. O Espírito Santo é um Espírito que perdoa. Deus é um Deus perdoador. E Deus quer que eu e você sejamos perdoadores. Sabe por quê? Porque há festa no céu, porque Deus perdoa. Jesus disse: há festa no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque ele se arrependeu? Sim, porque ele se arrependeu, mas há algo maior do que isso, porque Deus perdoou. O céu é o lugar do perdão. O Pai perdoou, a festa no céu. O pecador se arrependeu, o Pai perdoou, a festa no céu. E é interessante que nós nos arrependemos porque Deus tem nos perdoado. É maravilhoso compreender que o amor de Deus é que gera o arrependimento. Então o céu é o lugar do perdão porque é o lugar da festa. E se você quer dizer, venha o teu reino, seja foi tua vontade, santificado seja o teu nome, Pai nosso, você tem que aprender ofensas, como nós temos perdoado as ofensas das pessoas contra nós. Esse dá um sentido melhor para você entender o que significa perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, como o Senhor tem nos perdoado. Então, eu tenho um tema. Meu tema é: o perdão me cura. O perdão de Deus me curou por toda a eternidade. O perdão de Deus me curou na história. O perdão de Deus me cura do meu pecado. O perdão de Deus me cura das minhas ofensas contra Deus. O perdão me cura das consequências do pecado em minha vida, porque eu não fui criado para viver fora de Deus. O perdão me cura nos relacionamentos. Por isso que é interessante, perdoa-nos como nós perdoamos. Senhor, faça em nossa vida algo de tal forma que eu tenha uma relação contigo, mas eu tenha também uma relação com o próximo. Então, sabe o que eu vejo nesse texto? Perdoas as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores. Eu poderia dar várias ideias aqui, mas eu diria, nossa relação com Deus tem a ver com a nossa relação com o próximo. Mas não é só isso, tem outra coisa. Outro lado, nossa relação com o próximo tem a ver com a nossa relação com Deus. Quanto mais eu compreendo o amor de Deus, o perdão de Deus, mais eu compreendo que eu tenho que perdoar as pessoas que me ofendem. Mas também quanto mais eu compreendo as pessoas que me ofendem, mais eu compreendo o amor e o perdão de Deus. Há uma relação aqui. E outra verdade que eu preciso colocar aqui, nossa relação com Deus tem a ver com a nossa relação conosco mesmo. Porque nós precisamos aprender a amar e aprender também a nos perdoar, porque Deus tem nos perdoado. Mas a nossa relação também conosco tem a ver com a nossa relação com Deus. Sabe o que significa isso? Quanto mais eu vou em Deus, como Deus que me perdoa, mais eu descubro que eu posso ter um relacionamento melhor comigo mesmo. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós gastamos um tempo para falar que nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos com as pessoas, mas esquecemos de dizer que as pessoas precisam melhorar o relacionamento consigo mesmas, porque as pessoas acabaram, porque elas se julgam e se culpam e se punem, elas acabam não sendo uma boa companhia para si mesmas.
Uma vez eu ouvi um psiquiatra dando uma aula e ele fez uma pergunta: você é uma boa companhia para você mesmo? E ele concluiu com esta frase, era um professor que eu tinha, ele disse assim: se você estiver bem consigo mesmo, você já está muito bem acompanhado. E a pergunta poderia ser essa: você é uma boa companhia para você mesmo? Quanto é que você tem sido perdoado por Deus? É um fato. Mas quanto é que você também tem se perdoado? E tanto que Jesus diz: amarás o próximo como a ti mesmo. É como se dissesse assim: você tem que perdoar os outros como você perdoa a si mesmo. Você tem que reconhecer os outros como você reconhece a você mesmo. Você tem que respeitar os outros como você respeita a si mesmo. Muita gente não se respeita, não se valoriza. Quando você não cuida de você, mostra que você está punindo a você mesmo na sua vida. E muita gente está vivendo uma vida mal porque ele tem sido um exator, alguém que está destruindo a si mesmo. Ele está traindo a si mesmo. Muitas vezes ele é o próprio Judas de si mesmo, porque ele não se deixa trabalhar por Deus, pelo Espírito Santo, para que Cristo viva uma vida de vitória nele. Por isso eu quero dizer que isso é muito mais amplo, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também aqueles que nos ofendem. Eu quero fazer algumas considerações aqui, ser breve, porque é importante que isso seja muito prático na minha vida e na sua vida. E você pedir que o Espírito Santo invada a sua vida, o seu coração, o seu ser, com uma possibilidade de perdão. Deixe-me fazer algumas considerações. A primeira seria: quem temos que perdoar? Seria uma pergunta considerativa: quem temos que perdoar? Uma segunda seria: o que temos que perdoar? E a terceira é: como temos que perdoar? Vamos ser práticos nisso? Quem, o que e como? Você está disposto? Jesus uma vez perguntou a uma pessoa que quer ser curado. A minha pergunta a cada um de nós agora é: você quer ser curado? Eu posso ser curado? Deus quer me curar? O céu está pronto para uma festa. O perdão de Deus em nós, em nossas vidas, causa uma festa no céu. Jesus disse que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. O arrependimento e o perdão se encontram, geram uma festa celestial. Uma vez um missionário estava viajando no avião e ele notou que um grande executivo, pelo seu jeito de ser, sentou ao seu lado. E ele acabou na conversa. O homem disse que era o executivo de uma grande empresa multinacional. Aí perguntou para ele, disse: e o senhor, o que o senhor faz? E ele ficou meio pensativo. O senhor falou: eu sou um missionário. Não vai ficar muito bem aqui, ele vai fechar o filtro logo. Ele pediu sabedoria a Deus, que Deus desse uma sabedoria a ele. O que ele responderia? Eu vou dizer o que ele respondeu. Ele disse: eu sou promotor de festas. Uau, que bom! Que tipo de festa o senhor promove? Essa pergunta complicou mais. Que tipo de festa o senhor promove? Ele disse: grandes festas. As maiores festas do universo são aquelas que eu estou promovendo. Aí o homem ficou mais empolgado ainda. E o fato que ele acabou contando o que Jesus disse, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E ele mostrou qual era o seu trabalho missionário de levar pessoas a Cristo. E aquele empresário olhou para ele e disse: eu gostaria de ser a causa de uma festa no céu. Como que eu faço isto? E ele levou aquele homem a Cristo naquele avião. Isso é sabedoria. Eu contei isso para você ver que você é um promotor de festas. Nós precisamos encher o nosso lar do odor do céu. Quando você tem uma vida de perdão,
você traz o odor do céu para a sua casa. Quando você leva uma vida de perdão, Jesus está dizendo isso, eu quero dizer a você que você traz o odor do céu nas suas emoções. Você traz a festividade do céu na sua vida. Isto é perdoar. Quando você não perdoa, você está dizendo ao mal que ele tem que continuar. Quando você perdoa, você assassina o mal. Você o coloca longe de você. Temos que aprender a perdoar. O doutor Augusto Cury diz que muita gente diz: eu não levo desaforo para casa. Mas o pior é que ele traz para dentro dele, para as emoções, para os seus neurônios. E ele faz com que este lixo more dentro dele e traga todas as consequências. Esse é um problema. Eu quero dizer a você que nós precisamos aprender o que temos que perdoar. Então, primeiro eu diria, temos que perdoar a nós mesmos. Temos que pedir que o Senhor nos perdoe, também temos que nos perdoar. Uma vez eu encontrei uma pessoa que diz: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Eu disse: então você precisa pedir perdão para outro pecado, não o que você fez. Porque o pecado que você está cometendo é pior do que o outro. Ele falou: mas como pode um pecado ser pior do que eu cometi? Eu nem me consigo perdoar. Eu disse: você está cometendo um pecado de dizer que Deus não é santo o suficiente, nem bom o suficiente, nem sábio o suficiente, nem justo o suficiente, que você é mais justo do que Ele. Ele já te perdoou e você não perdoa. Então, você está dizendo que você é melhor que Deus. Peça perdão dessa arrogância. Esse é o pior pecado. Se Deus me perdoou, então eu posso me perdoar. Se Deus me ama, então eu posso me amar. Diga: Senhor, me ame. Ou diga: Senhor, me ensine a me amar com o amor que o Senhor me ama. Senhor, me ensine a perdoar como o Senhor me perdoou, Senhor. Dá-me o teu coração perdoador. Eu preciso não só de perdão, mas de me perdoar também. Sabe o que eu quero dizer a você? Você precisa perdoar os outros. Porque nós somos feridos plenamente e constantemente. Na nossa história, nós temos histórias tremendas de falta de perdão. Quantas pessoas nós não queremos perdoar? Nós queremos ser mais justo do que Deus. Nós esquecemos que as pessoas erram, falham, não são perfeitas. As pessoas são humanas, são complexas, e além de ser complexa, tem muita gente que além de ser complexa, são complicadas. Você conhece muita gente complicada. Não precisa nem olhar no espelho, né? Muitas vezes é você mesmo. Mas Deus te ama. Deus lhe ama. Deus te chamou em Cristo. Deus te perdoou em Cristo. Então diga: Senhor, me ensine a perdoar. Porque eu preciso de uma conexão contigo. Me perdoa como eu perdoo, mas eu não consigo perdoar, então me ensine a perdoar com o teu perdão. Há uma conexão aí. Senhor, olha para a minha vida. Jesus está dizendo: você tem que refletir o perdão de Deus. Só que Jesus faz isso dar uma dialógica interna, né? Você precisa: perdoa-me como eu perdoo. Senhor, mas também me ensine a perdoar como o Senhor perdoa. Não é aquele perdão que julga, que condena. Muitas vezes você quer perdoar uma pessoa, diz: não, eu vou te perdoar, mas que você estava errado, e estava errado mesmo, né? Isso não é um perdão, pedir perdão, isso é um julgamento. Deixe Deus trabalhar em sua vida. A minha pergunta é: o que temos que perdoar? Quantos temos feridos a nós mesmos? Quantas vezes nos ferimos?
Nossa vida espiritual, muitas vezes carregada de ofensas. Temos que perdoar. Nossa vida emocional, temos que perdoar. O que temos que perdoar muitas vezes porque não cuidamos das nossas emoções e deixamos ser dominados por sabotagens mentais. Nosso corpo, quantos de nós não cuidamos certo do nosso corpo? Ferimos o nosso corpo, estragamos o nosso corpo, esquecemos que o nosso corpo é um cofre do nosso espírito, da nossa alma. E nós temos que ter um corpo que glorifica a Deus, que glorifica a Cristo. O que temos que perdoar? Nossos relacionamentos. Fomos criados para a comunhão. Fomos criados para entender, para compreender. O que temos que perdoar? Quem temos que perdoar? E agora eu quero terminar dizendo como temos que perdoar. Esse como significa que eu preciso aprender a entender algo, que Deus nos ama e o amor de Deus Ele nos respeita. Quando nós começamos a olhar para as pessoas que nos ferem, nós temos que olhar para elas o que elas podem ser em Cristo. Nós temos que olhar para elas o plano e o projeto de Deus sobre elas. Isso daí faz com que a gente entenda que nós podemos respeitá-las como pessoas. E eu preciso aprender a ativar o respeito pelas pessoas, no sentido, Senhor, faça-me ver, faça com que eu veja Cristo nas pessoas. Faça com que eu possa vê-las transformadas pelo Teu Evangelho. Dá-me um novo olhar, Senhor, para as pessoas, para que eu possa respeitar. Eu não estou dizendo respeitar o pecado, estou dizendo respeitar aquele pecador, aquela pecadora, aquela pessoa que precisa do plano e o projeto de Deus. A diferença é que Jesus olhava as pessoas assim, ele olhava as pessoas com respeito. Todos podiam olhar aquela mulher samaritana com julgamento. Jesus olhou aquela mulher com respeito, porque é assim que é. Aquela pecadora que foi pega em adultério, todos olhavam para ela com raiva, com o dedo em riste, com a pedra na mão. Mas Jesus olhou para ela com perdão. Ninguém te condenou. Ele dá a ela o novum de uma nova vida. Sabe o que significa o que eu estou dizendo? Você tem que ativar o respeito, ativar a consideração. Considerar é levar em conta o que o outro pode ser em Cristo. Sabe o que significa? Compreender as incompreensões. Sabe o que significa? Assumir a sua cruz cada dia. Sabe o que significa, como temos que perdoar? Dizer, Senhor, que a tua cruz opere em mim. Assumir essa vida de vitória. Andar no poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo poderá levar você a ser um coração perdoador. Pai, o perdão nos cura. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Gente, eu quero dizer que perdoar é destruir o poder do mal. Eu quero dizer que perdoar é destruir a força das ofensas. Eu quero dizer a você que perdoar é destruir os critérios do diabo na sua vida, na família e nos seus relacionamentos. Perdoar é você deixar o diabo sem rumo. Tem algo que o diabo nunca entenderá por toda a eternidade. Ele não vai entender isso por toda a eternidade. Nunca vai cair a ficha dele quando ele souber que você está no céu. Isso não é possível, eu o conheço. Ele não sabe uma coisa: Deus perdoou você. Sabe o que significa perdoar? Perdoar é destruir a ignorância humana e darmos crédito à sabedoria de Deus. Sabe o que é perdoar? Perdoar é saber que quando perdoamos, destruímos pelas raízes toda a cultura de amargura. Sabe o que é perdoar? Perdoar é fazer da igreja uma comunidade de perdão e festa. Um reflexo da eternidade.
Por toda a eternidade você terá uma verdade na sua vida. A alegria do Senhor por toda a eternidade. Porque eu estou aqui? Porque Ele me perdoou naquela cruz. Por isso que uma canção que será cantada, e está lá no Apocalipse, é a canção do Cordeiro. O Cordeiro será louvado por toda a eternidade, e todos diremos: digno é o Cordeiro. Por quê? Porque Ele é o sinal da eternidade, de que Ele nos perdoou. Feche os seus olhos e abre o coração. Pai, invade cada vida, cada mente, cada coração agora pelo Teu Espírito e dá-nos a alegria da Tua presença. Dá-nos a força da Tua graça. Liberta-nos de nós mesmos. Sopra sobre nós o hálito do perdão. Pai, gera em cada lar, em cada vida, em cada coração, o verdadeiro sentido de um lugar festivo, porque fomos perdoados em Cristo. E que nós possamos também perdoar, como o Senhor nos perdoou. E para que o Senhor possa nos perdoar, como temos aprendido em Cristo, pelo Espírito Santo, a perdoar todos os que nos ofendem. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. E quem crê e recebe diz: amém, amém e amém. Deus te dê vitória e saúde em Cristo Jesus. Amém.